ceia do Senhor logo após. Isso é tudo privilégio que nós, cristãos, temos. E tudo isso foi graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos Ele por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Nós que somos pecadores, amados, mas temos um Deus gracioso que nos salvou do império das trevas. Como foi lido aqui em Colossenses, nos transportou, né, para o reino da sua glória. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo de número 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero trazer um abraço da congregação do Frade. Nós temos, desde janeiro, estado lá, servindo ao Senhor essa congregação, uma congregação, amados, abençoada, e tem abençoado muitas vidas lá. Temos ainda em números poucos, mas já chegamos a cultos que tínhamos 18 pessoas. Louvado seja o Senhor. Nesse último domingo tivemos 13 irmãos que estavam ali cultuando junto conosco. Tem sido assim um tempo muito bom. Esteja orando pelos irmãos do Frade, esteja orando pela comunidade do Frade e também pelo obreiro e a sua família, o irmão que vos fala aqui nessa noite. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, nós vamos estar lendo os 12 primeiros versículos. Amém? Todos acharam? Acompanhem comigo, então. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém? O Senhor possa nos conceder a sua graça, a sua misericórdia na exposição desse texto. Meus irmãos, desde janeiro, no qual iniciamos ali no Frade, temos exposto o Evangelho de Marcos aos domingos. E hoje seria esse texto que estaríamos expondo, o capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Eu gostaria, em rápidas palavras, fazer um resumo do que a gente já observou, refletiu sobre esse texto. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o porquê o Evangelho de Marcos foi escrito. Nós precisamos entender que Marcos está se dirigindo a uma igreja, amados, em Roma, uma igreja que havia sido firmada em Roma. E Marcos está tentando mostrar não somente a igreja, mas todos aqueles que estão ali em Roma, que Jesus é o verdadeiro e poderoso Filho de Deus. Por que ele tem essa intenção? Porque o romano, amados, tinha um pensamento de coisas grandes. A gente não pode esquecer que o Império Romano era o império que comandava todo o mundo daquela época. O mundo que eles conheciam, todos eles haviam sido conquistados pelo Império Romano.
Então, eles tinham um pensamento de grandeza. E como eu consegui dizer que o Filho de Deus era um simples carpinteiro que nasceu em meio à manjedoura, que foi rejeitado pelos próprios patrícios, né, pelos próprios seus irmãos de nacionalidade, e havia sido crucificado numa cruz como um malfeitor? Marcos, então, amados, começa a trazer a revelação que Jesus realmente é o Filho de Deus. Os primeiros 3 episódios que marcam ou que dão o registro que Jesus era o Messias esperado, é o que nós temos aqui no capítulo 1. Você pode acompanhar comigo apenas dos versículos de 1 até o versículo de número 6, nós vamos visualizar, amados, que Marcos começa a falar que Jesus era o Messias das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Aqui, pelo menos 2 profecias Marcos nos revelam, uma profecia de Isaías e 2 de Malaquias. Tantos esses que eram 700 anos antes de Cristo, como 400 anos antes de Cristo. Isaías, há 700 anos, havia proferido essa profecia sobre o Messias, e Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Então, João, como mensageiro, como a voz do deserto, dava autenticidade ao ministério de Jesus. Mas aí Marcos, amados, começa também a revelar sobre o porquê Jesus vai sofrer todas as dificuldades que nós deveríamos sofrer como pecadores. O texto nos diz aqui, nos versículos de 9 a 11, que Jesus havia, amados, tomado a iniciativa de se batizar. Mas a mensagem de João Batista, amados, era o batismo de arrependimento. E aonde Jesus tinha alguma coisa para se arrepender, ele era o Cordeiro perfeito. Mas aqui, amados, nos revela que Jesus havia tomado o nosso lugar. Jesus, amados, ali toma o lugar de que seria meu e o seu, como pecador. E ele se batiza ali, para que se cumprisse a justiça de Deus. E no decorrer, logo após o batismo, Marcos nos mostra que Jesus vai ao deserto. E é interessante, amados, olhar no versículo de número 12, a expressão que Marcos dá: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. A palavra, amados, impelir, ela tem uma conotação como aquele que é expulso. É a mesma palavra que Jesus usava, ou que Marcos usou quando Jesus expulsava algum demônio. Era no mesmo instante, ele era impelido, ele era afastado, ele era levado para longe. Por que Marcos nos fala sobre isso? Os outros evangelhos não nos trazem essa palavra. Porque logo, amados, Jesus foi impulsionado pelo Espírito Santo, quando tomou o nosso lugar, para enfrentar uma das maiores batalhas. A batalha que seria minha e sua. A batalha que o primeiro homem, Adão, havia perdido no jardim do Éden. Jesus, conforme Marcos nos mostra, ele, durante 40 dias e 40 noites, foi tentado em todos os tipos de tentações. Para mostrar também a realidade da tentação de Jesus, Marcos vai nos dizer no versículo de número 13, que ele estava com as feras. Era um lugar hostil, era deserto, de dia um sol muito quente e à noite um frio intenso, e Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites, e ali havia chacais e feras. Jesus vence o diabo. Marcos, amados, não nos traz todo o relato, mas nos mostra, amados, que Jesus vence o diabo. É interessante refletir que Adão estava no jardim do Éden, o melhor lugar. Pensa, talvez, num lugar que você gostaria de estar, numas férias, né? Eu penso logo em Fernando de Noronha. Meu desejo era estar lá. Mas o jardim do Éden era melhor do que esse lugar. E ali no jardim do Éden, tendo tudo ao seu redor,
É interessante pensar, e quando eu ouvi o pastor Nicodemos, né, trazendo uma reflexão sobre isso, ele disse assim, se o diabo tivesse falado para Adão, olha, pega essas pedras, torne elas em pães, Adão poderia falar assim, por quê? Se nós temos todos os frutos aqui diante de nós, mas mesmo diante de toda a abundância de coisas que estavam ali, Adão não conseguiu resistir às tramóias do diabo. Mas Jesus, amados, venceu, e ali ele já decretou a nossa vitória. Mas Marcos continua, amados, a nos mostrar que esse Jesus realmente é o Filho de Deus, o poderoso Filho de Deus. Ele deseja mostrar essa igreja que está em Roma, mas também para mostrar às demais igrejas que Jesus realmente é o Filho de Deus. E ele começa agora, a partir dos versículos de número 16, ainda no capítulo 1, mostrando a autoridade de Jesus. E a primeira autoridade que Marcos nos mostra, amados, é que Jesus tem autoridade em chamar pessoas. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Um dia ele nos convocou, ele nos chamou, ele se revelou a nós e disse, segue-me, e nós seguimos. E aqui, amados, ele diante dos seus primeiros discípulos, Simão e André, e Tiago e João, ele os chamou, pescadores, para estarem junto com ele. Agora não sendo mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. É interessante pensar, amados, que no Antigo Testamento nós encontramos a revelação que quando Deus falava sobre alguma coisa sobre pesca, sobre buscar a pessoa com anzol, era para trazer a justiça de Deus sobre essas pessoas. Mas agora no Novo Testamento, Jesus chama esses homens, pescadores, para serem pescadores de homens, para tirar estes homens, o pecador, da justiça de Deus ou do juízo de Deus. Agora eles estariam trazendo pessoas para dentro do reino de Deus. Marcos tem essa característica de nos mostrar essa autoridade do Senhor Jesus. E ele continua mostrando a autoridade que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Nos versículos de 21 ao versículo de número 28, vamos encontrar que Jesus havia entrado numa sinagoga para ensinar. Isso era um costume do Senhor Jesus, sempre entrando em sinagogas para ensinar, mas era uma sinagoga em Cafarnaum, uma cidade onde ele utilizou muito para estar junto com seus discípulos, e ali também pregou muito sobre as boas novas do Evangelho. E o texto nos mostra, nos versículos 21 a 28, que em certo momento alguém, amados, começou a se debater, e ele tinha um espírito imundo. E ali Jesus expulsa esse espírito imundo e todos ficam admirados. Versículo de número 27. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos mostrando que Jesus tem autoridade também sobre os espíritos imundos. Não só para chamar pessoas, mas também para expulsar demônios. Jesus está sobre tudo e sobre todos. Marcos continua a sua demonstração, amados, da autoridade de Jesus. E lá nos versículos 29 a 31, ele cura a sogra de Pedro, para demonstrar que Jesus tem autoridade também sobre as enfermidades. E ele continua a fazer muitas curas, versículos 32 a 34 vão nos mostrar isso. Mas, amados, nos versículos 35 ao 40, nos traz a verdadeira informação, porque muitas das nossas igrejas, muitos de nós temos pensamentos um pouco, talvez, equivocados sobre a missão do Messias, sobre a missão de Jesus. Jesus não veio, amados, para poder apenas curar e libertar as pessoas. Ele veio com uma missão, com um objetivo. E aqui, amados, diante da realidade que Jesus havia curado várias pessoas e as pessoas estavam buscando Jesus constantemente, em certo momento, versículo de número 35,
Diz que ele se levantou em alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali começou a orar. É interessante o Filho de Deus, amados, nos mostrando a realidade que nós precisamos orar, para entender os processos, para entender o objetivo para a nossa vida. O porquê que estamos neste mundo? Qual é a nossa missão? O que Deus nos chamou para fazer? E aqui, amados, ele nos mostra ou revela realmente a sua missão. Pois os seus discípulos, ao verem que ele não estava mais dentro da casa e começaram a procurar Jesus, em certo momento eles acham Jesus, versículo de número 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. As pessoas estavam buscando Jesus porque queriam algo de Jesus. Talvez serem curadas, talvez serem libertas, ou apenas podendo ver o que estaria acontecendo. Mas Jesus nos revela a sua missão no versículo de número 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. A missão de Jesus, o objetivo de Jesus era trazer o entendimento sobre as boas novas de Deus. Ou seja, um Deus que está irado com o pecador, agora estava trazendo, amados, o grande presente para a humanidade. E quem é esse grande presente? O Senhor Jesus. Estaria aplacando a ira de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que ele, amados, queria ir para outro lugar, para poder ter a oportunidade de falar sobre a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho. Ele é o verdadeiro evangelho, Jesus. E ele continua Marcos continua nesse pensamento de mostrar a autoridade de Jesus. E então, nos versículos 40 a 45, Marcos agora nos mostra Jesus curando uma pessoa. Talvez os nossos olhos, como leigos, poderíamos dizer: Jesus está curando um leproso. Mas olha o que Marcos está nos ensinando, ou fazendo que a gente comece a ter uma reflexão de quem é Jesus. Qual é a autoridade dele? Porque ele já havia demonstrado a sua autoridade em curar enfermos. Mas o que Jesus está querendo agora fazer diante desse leproso? O texto nos diz que um leproso se aproxima de Jesus e roga a Jesus, pedindo compaixão dele. O texto nos diz, no versículo de número 41, que Jesus profundamente se compadeceu e estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Talvez a gente poderia dizer assim: puxa vida, apenas mais uma cura. Mas a realidade, amados, é que Jesus está nos ensinando aqui grandes verdades. A primeira é que ele tem compaixão. Toda vez que nós encontrarmos a palavra compaixão, vamos encontrar na pessoa do Senhor Jesus, amados. E o texto, ou a palavra, na verdade, no original, vai mostrar que é aquela compaixão que vem das entranhas, vem do profundo do seu ser. Jesus tem compaixão das pessoas. Por isso, amados, que ele cura, por isso que ele liberta, por isso que ele transforma vidas. Mas a real missão de Jesus é anunciar que Deus deseja novamente ter amizade com aqueles que estavam distante dele. O texto ainda nos mostra, ainda nesse versículo de número 41, que Jesus tocou aquele homem. E segundo a lei, quando alguém tocasse num leproso, ele era tido também como uma pessoa leprosa. Ele precisava ficar afastada durante 7 dias até que ele pudesse ser novamente avaliado pelo sacerdote e assim inserido novamente na sociedade. E então nós lembramos o que Isaías disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Marcos está querendo mostrar, amados, que Jesus é realmente o Filho de Deus que tem poder para curar, Filho de Deus que tem poder para libertar as pessoas. E agora, ainda nesse texto,
Nos versículos 40 a 45, Marcos está querendo mostrar que Jesus também tem autoridade para perdoar pecados. Porque a lepra, nessa época, era uma enfermidade que não tinha cura, mas também era tida como alguém que havia adquirido pecado. Era um pecador, um imundo, alguém que não poderia estar junto com a sociedade, deveria estar distante. É isso que Marcos está querendo demonstrar. Mas agora ele vai aprofundar isso no capítulo de número 2, no texto que acabamos de ler, demonstrando que Jesus também tem autoridade em perdoar pecados. Vamos fazer essa reflexão nessa noite? O texto diz, versículo 1, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Amados, Jesus percorreu várias vilas, mas um ponto que Jesus utilizava muito como talvez o seu QG para estar junto com os seus discípulos era Cafarnaum. Provavelmente, quando o texto nos diz que Jesus estava em casa, ele estava na casa de Pedro, ou aonde aconteceu a cura da sogra de Pedro. E todos haviam escutado que Jesus havia voltado. E todos eles começaram a ir para a casa onde Jesus estava. E versículo de número 2 diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta lhes achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Todos estavam ali, amados, querendo visualizar uma cura, visualizar uma libertação, mas Jesus estava ali pregando a palavra. Havia muitas pessoas, provavelmente alguns estudiosos vão dizer que uma casa dessa, provavelmente teria aí talvez umas 50 pessoas. Imagina quantas pessoas estavam fora da casa. Alguns dos evangelhos vão dizer, amados, que aqueles que queriam entrar não conseguem entrar, e nem quem queria sair conseguiria sair. Jesus estava ali pregando, anunciando-lhes a palavra. Toda vez que você se deparar com a realidade, qual é a missão de Jesus? Aí você vai lembrar, Marcos capítulo 1, versículo 38. Ele veio para nos anunciar as boas novas de Deus, ou do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. Mas ali, ao redor do que está acontecendo na casa, Jesus anunciando a palavra, versículo de número 3 diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. É interessante, amados, refletir que, enquanto muitos estavam ali indo para casa, talvez apenas para ver, e nem tinha uma enfermidade, nem estava possesso para ser expelido os demônios, alguns homens, o texto diz aqui que 4 homens estavam levando um paralítico. Alguém, amados, que não tinha realmente condição para chegar até a presença de Jesus. Imagina, alguém que teria talvez pernas para poder chegar até a porta, não conseguiria entrar. E quem tinha pernas, mas não tinha condições de usá-las? Um paralítico. Ele não conseguia andar. Mas o texto diz que 4 homens, 4 amigos, levaram esse paralítico até a presença de Jesus. Versículo 4 nos diz que, quando eles se deparam com a realidade, que eles se aproximando dele, ou seja, de Jesus, por causa da multidão, eles não tinham como chegar à presença de Jesus. O texto nos diz que eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos lá, para que a gente possa imaginar a cena acontecendo aqui, amados. Eles chegam com o paralítico levado num cobertor. O texto aqui, amados, não nos fala que é um cobertor, mas era muito utilizado na época. Ele poderia ser utilizado como uma maca, ele poderia ser utilizado como um cobertor para poder se abrigar.
Ele estava sendo levado, amados, em um cobertor. E quando chega até a porta da casa, há uma grande multidão. Eles poderiam dizer para o paralítico, ou um para o outro, dizendo: olha, nós não temos condições para chegar até ao Senhor Jesus pela porta. Então vamos desistir de levar esse nosso amigo até a presença de Jesus. Mas o texto não nos diz isso. O texto nos diz, amados, que eles vão chegar ao eirado. Praticamente todas as casas tinham uma escada que chegava até um terraço. O eirado, amados, era nada mais do que um terraço, onde muitos utilizavam para deixar o trigo secar ali, outros utilizavam para algumas festas, para a reunião de pessoas. Mas aqueles homens utilizaram a escada para chegar ao eirado, não para celebrar alguma coisa, mas para trazer um moribundo à presença de Jesus. Mas o eirado, amados, como um terraço, ele não tem nenhuma abertura. O texto nos mostra que eles começaram a descobrir o eirado até o ponto onde estava a pessoa do Senhor Jesus. O que era o eirado? O que era constituído o eirado? O eirado, amados, era um entrelaçado de galhos, onde eles utilizavam ali também o barro. É muito parecido com o estuque. Mas, se não me falha a memória, Lucas vai dizer que, além desses componentes para fazer o eirado, havia também ladrilho. Então, era muito mais difícil descobrir o eirado para chegar àquele moribundo, aquele homem que estava necessitado da misericórdia de Jesus. Mas aqueles homens não desistiram. Eles descobriram o eirado, chegando próximo da pessoa do Senhor Jesus, e o texto ainda continua nos dizendo que eles, além de fazer a abertura, baixaram o leito daquele homem. Eles poderiam dizer: agora a nossa missão está concluída. Conseguimos. Agora esse homem vai ser curado. Ele vai novamente poder andar. Nós vamos ver o milagre acontecendo. Mas olha o que o versículo de número 5 nos mostra, meus irmãos. Vendo-lhes Jesus a fé. Claro que aqueles homens tinham fé, amados, para tomar toda aquela iniciativa, para levar aquele homem até o telhado, para cavar e abrir o eirado e descer aquele homem. Eles tinham fé. Eles criam que Jesus poderia mudar a história daquele homem. Mas olha só, o texto diz: Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas não era a paralisia que era o grande foco, a grande questão. Jesus agora, amados, está falando sobre perdoar pecados. O que ele está querendo dizer? Meus irmãos, a grande enfermidade do homem não é se ele contraiu o Covid, hoje, né, a realidade, se ele está com câncer, se ele não consegue enxergar, se ele não tem uma das mãos, se ele tem alguma dificuldade na sua saúde ou no seu corpo físico. Isso não impede ele de buscar a Deus, de se achegar a Deus. Mas o homem pecador, sem a pessoa do Senhor Jesus, nunca irá se achegar a Deus, a não ser que ele tome a iniciativa e se achegue ao pecador. O pecado nos faz separação entre Deus e nós. Quem nos ajunta ou nos liga novamente ou nos faz a ponte para com Deus é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o único, amados, que realmente pode perdoar os nossos pecados, porque ele se fez pecador em nosso lugar, porque ele tomou o nosso lugar para morrer a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Louvado seja Deus! Quando Jesus olha para aquele homem, ele não olha um homem paralítico, ele olha um homem necessitado de Deus. Nós podemos, amados, estar no pior dos nossos momentos, no caos, mas se a gente tem comunhão com Deus,
nós temos a paz que o mundo não pode nos dar. E nós temos a graça que nos é suficiente. Louvado seja Deus. O perdão de pecados, amados, nos faz realmente sermos mais que vencedores, porque é a realidade que estamos junto com o Senhor Jesus e Ele nos faz grandes vencedores. Perdoados estão os seus pecados. Para pessoas que não têm o entendimento, podem ser que vão olhar para as suas necessidades físicas, econômicas, e vão dizer: Deus não me ama, porque olha só o meu estado. Mas a grande realidade é que Deus nos ama, e isso foi demonstrado na cruz do Calvário. Filho de Deus foi morto pelos nossos pecados, para demonstrar que Ele tem autoridade para perdoar pecados. Verso 6 diz que: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Verso 7, por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Na verdade, eles têm razão. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas a grande verdade é que eles não sabiam que o Senhor Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Que o Senhor Jesus, amados, não deixou a sua divindade, Ele apenas abriu mão da sua glória para estar entre pecadores, para viver como um pecador, sem pecar. Esses homens, amados, que talvez poderiam, diante dos olhos dos homens, serem tidos como santos, na realidade, no seu interior, demonstravam pessoas que não conheciam a Deus. A grande realidade, amados, que nós não conhecemos os nossos corações. A grande realidade é que nós não conhecemos a Deus de forma perfeita, a não ser, amados, aquilo que Ele tem nos revelado através da sua palavra. Mas a grande verdade é que o nosso coração sempre vai ser exposto diante de Deus. Por isso que nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus, para que Ele perdoe nós que temos um coração injusto, infiel, a grande demonstração de pecadores. Eu vejo isso quando eu já disse para vocês, quando eu estou no trânsito, e eu vejo alguém que não dá uma seta, ou faz um corte errado, ou faz alguma coisa, e aquilo me traz uma ira, que a vontade é descer e falar com aquela pessoa: você não merece dirigir, você não merece ter uma carteira de habilitação. Dali para lá, está minha esposa que não me deixa mentir. E é onde que eu vejo realmente, eu sou um grande pecador e preciso do Senhor Jesus. Eu não conheço o meu coração. Mas Ele conhece os corações, amados. Olha o que o texto nos diz no versículo de número 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Aqueles homens ainda não haviam proferido palavras, mas em seus corações eles estavam dizendo: quem é este homem para falar assim, perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Agora eles vão, amados, ver que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Mas somente isso não vai trazer nenhuma mudança nos corações daqueles homens. A partir daqui, amados, Jesus começa a ser perseguido por esses religiosos. Homens que constantemente vão estar indo atrás de Jesus, entrando nas sinagogas, indo com as multidões para saber o que Jesus está fazendo, para tramarem, amados, de como eles vão conseguir fazer com que Jesus seja morto. Isso me faz pensar que
Somente ler as Escrituras, somente conhecer alguma história de Jesus não muda os nossos corações. Somente ouvir um sermão, somente ler um texto bíblico pode mudar os nossos corações. Somente o Senhor Jesus pode transformar o nosso coração corrupto, falso, em coração no qual pode habitar realmente o seu Espírito Santo. Então Jesus faz algumas perguntas para aqueles homens. Versículo 9, ele diz: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que seria mais fácil, amados? O mais fácil seria dizer: perdoados estão os seus pecados. Como eu disse, nós não conhecemos o nosso interior. Nós não sabemos, amados, nem nós mesmos, qual potencial nós temos para demonstrar a nossa pecaminosidade. Nós somos pecadores. Precisamos estar atentos e pedindo: Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude. O que é mais fácil? Falar aquilo que nós não conseguimos enxergar ou falar aquilo que nós enxergamos? É mais fácil falar aquilo que nós não conseguimos enxergar, o que está dentro, o que nós estamos pensando, quais emoções estão borbulhando dentro de nós, o que nós estamos prestes a fazer. Claro que é apenas perdoar pecados. Então Jesus disse: levanta-te, versículo ainda 9, toma o teu leito e anda. E ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus aqui, amados, nos ensina através dessa expressão, para que saibais que o Filho do Homem, algo, amados, que Daniel havia proferido lá no capítulo 7 do seu livro, dizendo, amados, que na sua visão ele via alguém como o Filho do Homem, alguém que tinha uma imagem como de um homem se achegando e recebendo a autoridade, o domínio e o poder sobre todas as coisas. Jesus, amados, está dizendo: eu tenho autoridade, eu tenho domínio e eu tenho o poder sobre todas as coisas. Para que vocês possam ver isso, eu vou dizer para esse paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso só poderia bastar, amados, para que as pessoas acreditassem no Senhor Jesus. Mas isso não basta. Se o Senhor não se revelar a mim e a você, estaremos tão distantes de Deus, mesmo tendo a verdade de Deus aos nossos olhos. É claro que para alguns Deus se revelou, nós somos prova disso. Não precisou muitas coisas para que nós pudéssemos se entregar o coração ao Senhor, porque Ele tem autoridade para chamar pessoas, para chamar pecadores. Versículo 12, diz que então aquele homem se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirando-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim, ou coisa assim. Meus irmãos, a gente poderia, talvez, olhando esse texto, se maravilhar, mas a gente sabe que no decorrer da caminhada do ministério de Jesus, muitos apenas caminham com o Senhor Jesus para encherem as suas barrigas com algumas refeições, com pães e peixes. Outros estão apenas para verem as maravilhas que o Senhor Jesus havia feito nas libertações e nas curas. Mas também existiam muitos que estavam ali para seguirem o Senhor, porque haviam crido em Jesus.
Jesus tem autoridade, amados. Ele tem domínio, ele tem poder sobre todas as coisas. Por isso que Jesus, em certo momento, ele vai dizer: ai de você, Cafarnaum, que viu tantos milagres, tantas coisas aconteceram diante dos seus olhos, mas vocês não se converteram. No nosso tempo, nós estamos diante da realidade de tantas coisas que têm nos acontecido de mal, amados. E talvez muitos podem estar pensando: será que realmente o Senhor vai voltar? Será que realmente o Senhor tem poder sobre todas as enfermidades? Meus amados, a realidade é que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Ele tem sobre a sua vida a autoridade para mudar o quadro de qualquer pessoa. Mas essa não é a grande pergunta que nós precisamos fazer. A grande pergunta é: será que realmente conseguimos enxergar qual a nossa real necessidade em meio à pandemia, em meio a muitos que estão aí falecendo, muitas pessoas que estão indo à morte, a óbito? Será que nós sabemos realmente qual o perigo que está diante das nossas vidas? Eu acho que essa é a pergunta ideal nesse momento. Será que nós realmente conseguimos enxergar que temos um Deus misericordioso, gracioso, que tem autoridade sobre todas as coisas e que não são as circunstâncias da vida que nos impedem de adorá-lo e servi-lo? O que esse texto nos ensina, amados? Marcos nos ensina sobre essa divindade, sobre esse poderio de Jesus. E ele vai dar continuidade, ele resgata pecadores, porque no decorrer do texto, dos versículos 13 em diante, ele vai resgatar um grande pecador aos olhos do próprio povo judeu, que era Levi ou Mateus, um publicano. Jesus tem autoridade para fazer o que ele bem entender. Mas quais são as aplicações pessoais que nós podemos fazer desse texto para a nossa vida? Para a gente terminar. Primeiro, quando eu olho para esse texto, eu vejo vidas que fazem a diferença em outras vidas. Se aqueles 4 homens não tomassem a iniciativa de levar aquele paralítico à presença de Jesus, e não somente levar, mas do grande desafio de chegar até a presença do Senhor Jesus, aquele homem continuava sendo um grande pecador e paralítico. Mas ao chegar à pessoa do Senhor Jesus, a primeira grande realidade da sua necessidade, que era o perdão dos pecados, foi realizada, e depois a cura das suas pernas, para que ele pudesse novamente andar. Mas isso porque pessoas não olharam para si mesmo. Vamos lá ver o que está acontecendo. Olha, talvez como entretenimento, vamos ver o que ele está fazendo. As pessoas dizem que ele curou várias pessoas, que ele liberta as pessoas. Esses 4 homens não olharam para si mesmo, mas olharam para a necessidade do outro. E a grande pergunta é: e nós, como igreja, temos olhado para as necessidades dos outros ou apenas para as nossas mesmas? Eu tenho um provérbio circular que eu sempre falo lá em casa. As pessoas muitas das vezes falam que farinha pouca e o pirão primeiro. Primeiro eu tenho que me satisfazer para depois das próximas. Esses 4 homens não nos ensinaram isso. Segunda aplicação pessoal que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida. A fé que esses homens demonstraram foi na realidade de não desistir, ultrapassando os limites. Quais eram os limites? A grande multidão, subindo ao eirado, descobrindo o eirado, descendo
o enfermo. Esses homens tinham fé, amados, e eles sabiam que Jesus poderia curar. E é essa fé, amados, que não desistiu, não fez eles desistirem. A grande pergunta que a gente precisa fazer é: a gente precisa ter uma grande fé para dar continuidade no nosso foco, se é chegar no lugar que nós desejamos? A gente não precisa ter uma grande fé, porque a gente já ouviu no Evangelho que nós precisamos ter uma fé como um grão de mostarda, do tamanho aproximado de um caroço de arroz. Apenas precisamos entender que a fé pode nos levar longe, se nós não desistirmos. Esses homens não desistiram e ultrapassaram limites por causa da sua fé. Terceiro, aplicação. Qual é a nossa maior necessidade nos dias de hoje? Talvez a sua despensa possa estar vazia, como esteve na minha no ano de 2020 por muitas vezes. Talvez você possa estar vivendo uma enfermidade difícil, como muitas outras pessoas já viveram. Talvez o seu momento seja um caos. Mas qual é a maior necessidade? Ter a despensa cheia, ter uma boa saúde, ter um bom emprego, ou ter o perdão dos pecados? Ou ter a comunhão novamente com Deus? Daqui a pouco nós estaremos entrando na ceia do Senhor, um momento, amados, que a gente vai refletir que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Algo que Ele nos prometeu, meus irmãos. Não só isso, Ele nos prometeu de voltar e buscar a sua igreja. A maior necessidade do homem é o perdão dos seus pecados. Se nós entendêssemos isso, amados, estaríamos parando de brigar por terras, estaríamos parando de brigar por causa de dinheiro, estaríamos parando de brigar por coisas fúteis da vida, estaríamos buscando a Deus e dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, sou grande pecador. Quarta e última aplicação que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida. Somente Deus pode perdoar pecados mediante a pessoa do Senhor Jesus. Você já parou para pensar? A gente, às vezes, vê algumas músicas, algumas reflexões de pessoas que talvez não parece que não têm o entendimento de quem é o Senhor Jesus nessa relação do homem com Deus. E a gente chama Jesus de você, a gente perde realmente a intenção ou saber quem é a pessoa do Senhor Jesus. Meus irmãos, se tirasse a pessoa do Senhor Jesus de diante da nossa frente, a nossa realidade seria um Deus irado, um Deus que estaria manifestando a sua ira sobre o pecador. Mas com a pessoa do Senhor Jesus, amados, à nossa frente, um Deus que olha agora filhos e filhas. Por causa da adoção de Jesus, nós somos chamados agora de filhos e filhas de Deus. Você já parou para pensar que quem perdoa pecados é o Senhor Jesus? 1 João, capítulo 1, versículo 9, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, ele tem o poder e a autoridade para perdoar os nossos pecados. Nós estamos aqui nessa noite, vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco, não porque nós temos algum mérito, porque nós já chegamos diante de Deus com boas obras ou qualquer outra coisa. Não, mas é porque Jesus, o Filho de Deus, se entregou para perdoar os nossos pecados. Como isso é bom, saber que nós temos um Deus que tem autoridade para perdoar pecados.
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você pode, nesse momento, fazer uma oração a Deus, em silêncio, no seu cantinho, demonstrando a gratidão a Ele, por ter enviado o seu Filho amado, de ter enviado o Senhor Jesus para tomar o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar, para morrer a nossa morte, para que a gente possa viver a sua vida. Você pode agradecer ao Senhor, dizer ao Senhor obrigado. Obrigado porque eu era também como esse paralítico. Eu não tinha noção da minha realidade, mas agora eu tenho. Porque sem o Senhor Jesus, continua sendo um Deus olhando para mim com ira, para praticar a sua justiça, porque Ele é santo. Mas agora, com o Senhor Jesus, um Deus que nos olha com olhar de misericórdia, porque nós fomos reconciliados através do Senhor Jesus ao Pai. Meu Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, te engrandecer, porque o Senhor nos deu o maior presente. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos no seu reino, de servirmos a Ele. O Senhor nos deu o privilégio de sermos sarados a nossa real enfermidade, que era o pecado, que é o pecado. Nós agora temos, ó Deus, o privilégio de sermos os amigos de Jesus, de sermos filhas e filhos do Senhor Jesus por causa da filiação de Jesus, da adoção de Jesus. Ele nos adotou como irmãos e irmãs. Nós louvamos ao Senhor por isso. Ajuda-nos a realmente olharmos, ó Deus, para essa realidade. Ó Deus, o nosso pecado é a nossa maior enfermidade, é o nosso maior perigo, porque ele pode nos levar para longe de Deus. A gente pode estar vivendo na pobreza, Senhor, ou na enfermidade, Deus, ou no caos deste mundo, como nós vivemos na pandemia. As incertezas econômicas, as incertezas de quando essa vacina, Senhor Deus, será distribuída para toda a população, as mortes que estão, Senhor Deus, diante dos nossos olhos, o temor, Deus, de pegar, Senhor Deus, esta enfermidade. Mas esse não é o nosso maior perigo. O maior perigo é estar longe de Deus na eternidade. Ajuda-nos a enxergarmos que o que nós temos, o Senhor Jesus, nós já temos tudo para enfrentarmos quaisquer, Deus, dificuldades neste mundo. Porque o Senhor está sobre tudo e sobre todos. O Senhor tem domínio, poder e autoridade sobre todas as coisas. Ajuda-nos a confiarmos na Tua palavra, a confiarmos que nós temos um Deus que está do nosso lado, a confiarmos que se nós passarmos dessa eternidade, nós temos um Deus que nos assegurou vida eterna com Ele. Obrigado por tudo. Continua conosco. Que possamos adentrar esse momento agora, meu Senhor, da ceia do Senhor. Que possamos relembrar, Deus, do que o Senhor fez através do seu Filho na cruz, a morte e ressurreição, e que nos alegremos neste momento, no nome santo do Senhor Jesus. Querido e amado irmão,